Estamos ao vivo? Muito bem! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você, cristão, você que tem um chamado missionário, você, pastor, pastora, pode chegar à fluência no inglês de forma simples e rápida com a ajuda da Bíblia. Por isso, sabe, isso vai fazer toda a diferença para você ficar firme nessa sua jornada, essa fluência que é tão sonhada, não é mesmo? Todo mundo sonha em atingir a fluência no inglês, não é mesmo? E isso é que vai fazer a diferença, né? Se você encontrar uma maneira que seja rápida, que seja simples e que ainda seja prazerosa. Por quê? Porque quando nós estudamos algo que toca o nosso coração, quando nós estudamos alguma coisa que tem propósito, e principalmente propósito divino, levar paz ao mundo, levar as boas novas aos nossos irmãos, alcançar pessoas no Brasil e no exterior, propagar os ensinamentos de Jesus, levar salvação às pessoas ao redor do mundo, com a palavra do Senhor, utilizando uma ferramenta fundamental que é o inglês, a língua mais falada do mundo, para divulgar o Evangelho através da Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Esse é o manual dos cristãos. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês e tradutora. Dou aula há mais de 26 anos, inglês geral, inglês para negócios, preparatório para exames e inglês bíblico, né? E se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo cristãos, missionários e pastores a falarem inglês fluente de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. Né? Na live de hoje, que é a aula de número 134, eu quero falar com você. Você que já fez tantos cursos, já tentou tantos métodos, mas ainda não consegue falar inglês. É muita frustração, não é mesmo? É uma sensação de incapacidade. E aí você passa vergonha em conversas, em reuniões, porque simplesmente você não consegue entender o inglês, apesar de você ter investido tanto tempo e tanto dinheiro. E aí você continua estagnado, estagnada. Chega de frustração. Você quer avançar na carreira? Você quer avançar no campo missionário? Na liderança aí da sua igreja? Eu posso te ajudar. Se você é cristão ou tem um chamado missionário e deseja levar a palavra do Senhor a diferentes nações e de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o desejo do Senhor. Então, se você é pastor ou uma pastora que ainda não fala inglês e gostaria de aumentar a sua atuação aí na sua igreja, ou quem sabe visitando igrejas fora do Brasil, ou se você é cristão, deseja avançar na sua carreira ou simplesmente aproveitar melhor as suas viagens no exterior, deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas, ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Eu tenho certeza de que com conhecimento do inglês, isso vai te permitir realizar muitos sonhos, tirar muitos projetos do papel, muito além, meu irmão, do que você consegue imaginar. Eu sei disso porque aconteceu comigo, depois de anos e anos, estudando em escolas tradicionais, que querem te prender lá por anos. E todo ano te vender materiais caríssimos e ainda te cobrar matrícula. Eu paguei muito caro para chegar à fluência no inglês. Por isso eu quero te ajudar. Você, meu irmão e minha irmã em Cristo, você que tem um propósito. Há uma maneira mais simples. E o meu compromisso com você, você cristão, missionário, pastor, pastora, é te ajudar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia,
mesmo começando do zero. Isso mesmo. Né? Você sabe o que a fé e a fluência no inglês têm em comum? Não. Ambas vêm pelo ouvir. Em sua carta aos Romanos 10:17, o apóstolo Paulo declarou: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé. E somos invadidos por uma paz inexplicável. A paz que o mundo não conhece, né? Mas para experimentar dessa paz, você tem que renovar a sua mente pela palavra do Senhor. Não foi entregando a sua vida a Cristo, meu irmão e minha irmã, que você iniciou esse processo de renovação da sua mente, se tornando uma nova criatura? Pois é, este é o segredo de ter uma mente bilíngue. Assim como você decidiu seguir a Cristo, você também pode decidir hoje ter uma mente bilíngue e começar a jornada rumo à sua fluência no inglês. Isso. E uma simples mudança aí nos seus hábitos já vai fazer milagres pelo seu inglês. Passe a meditar na palavra do Senhor em português e em inglês. Aí no seu devocional diário, tenha uma Bíblia bilíngue, ok? Mais uma vez eu quero renovar esse compromisso com você, cristão, missionário, pastor, te ajudar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero, né? E eu vou ter um imenso prazer em conduzir você nessa jornada rumo à fluência no inglês, mas é com a ajuda da Bíblia. Sabe por quê? Para aumentar o número de trabalhadores no campo missionário. Meu irmão e minha irmã em Cristo, seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O mundo precisa de você, missionário. E agora eu te peço, compartilhem. Vamos usar a internet a favor do reino, divulgando o evangelho. Se você tem um amigo cristão, uma amiga que tem um chamado missionário, ou se você conhece um pastor ou uma pastora que tem o desejo de falar inglês, convida aqui para participar com a gente das nossas lives, ok? E deixa o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho. Clica no botão aí, sabe? Isso é importante, porque as redes sociais vão entender que este aqui é um trabalho de qualidade e vai poder alcançar mais pessoas. Segue o meu perfil no Instagram, porque há dicas que eu só consigo postar lá. Se inscreve aí no meu canal no YouTube e quando você se inscrever vai aparecer um sininho. Clica nele e escolhe a opção todas, porque assim o YouTube ele vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Começar a dividir, né, a minha tela, né, que eu acho que isso te dá mais clareza, principalmente para você que está iniciando, certo? Você que está comigo no Instagram, se você quiser continuar aí me acompanhando, treinando os seus ouvidos, muito bem. Se vocês quiserem ver as telas, eu te convido lá para o YouTube, né? Prof. Vilma Gomes. E tem um link aí na minha bio, tá bom? Vamos lá, então? Vou começar, então, pelo inglês, porque é sempre um teste, né? Saber se vocês vão entender essa passagem, não é? Eu falei que é Romanos 2:12, né? Romans 12:2, né? The Book of Romans, chapter 12, verse 2. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Para vocês que estão aí comigo no Instagram, eu vou ler mais uma vez. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world,
But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. Muito bem. Vamos agora ao português, né? O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Olha só, né? Boa, perfeita e agradável. Tinha que ser perfeita, porque é a vontade do nosso Pai, não é mesmo? Quantas vezes a gente quer fazer o quê? A nossa vontade. A nossa vontade. Porque a gente acha que nós sabemos o que é melhor para nós. Mas nós não sabemos. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Glória a Deus que nós temos um Pai amoroso, que não nos dá tudo o que pedimos. Né? So, of course, we're talking about God's will, and His will is perfect, my brother and sister. So many times we ask God, yeah, to do what? Our will. Thanks God, we have a loving Father, such a good Father that do not give us everything we ask for. Thanks God for that. Porque aí a gente fica sabendo lá na frente dos livramentos que o Senhor nos deu, não é mesmo? And then, in the near future, long term, near future, mid-term future, whatever future, we're going to find out, yeah, how wrong we were, and we're going to learn about God's deliverances, né? Os livramentos que o Senhor nos deu por não fazer a nossa vontade, não é mesmo? Não fazer a nossa vontade, né? Olha só, vamos caminhando, né, aos pouquinhos aqui. Eu vou dividindo as telas e a gente vai falando mais, tá? Aqui, vamos lá. Então, o comecinho desse versículo diz o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer que tem uma forma, né? Esse mundo, ele tem os seus próprios princípios, as suas próprias crenças, o seu próprio jeito, né? Que nos diz como as pessoas vivem neste mundo. Mas o Senhor está nos dizendo o quê? Não entre nessa forma. Não entre nessa forma. Não entre nesse padrão do mundo. Né? Do not conform to the pattern of this world. Ok? Pattern, padrão. Ok? World, mundo. So this world has a way of living. Yeah? Has a way of doing things. And the Lord is telling us, don't conform to this pattern. Ok? Então, olha só, eu já começo aqui com imperativo. Imperativo na negativa. O imperativo serve para quê? Para você receber uma ordem, para você receber uma instrução, não é mesmo? E o Senhor está nos dando aqui essa instrução. Não se amoldem. Do not conform. Do not conform. Não entre nesse molde do mundo, não. E olha só. Do not conform. Do not, né? É a forma completa, né? Mas como seria essa forma contraída? Você sabe que no inglês eles usam muito a forma contraída, não é mesmo?
Então, olha só, eu vou contrair aqui para vocês o do com o not, né? Seria don't. Don't. Então, no dia a dia, né? A gente contrai essas duas palavrinhas aqui, ó. Tá? Do not vira don't, né? Eu sempre gosto de falar, percebam que é uma única letra quando você vai contrair, né? O apóstrofo, ele toma lugar de uma única letra. Então, na escrita, você não percebe, né? Uma forma tão contraída, mas na fala, sim. Do not, don't, né? Então, não se amoldem ao padrão desse mundo. Do not conform to the pattern of this world, ok? Olha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho nessa palavra? To conform to, certo? Que quer dizer o quê? Se ajustar, porque conform, ó, aqui é um verbo, tá? Já vou colocar aqui para você, ó. Verb. Só para vocês saberem. Então, por quê? Quando começa com to, já sabe que é um verbo, né? To confirm. Então, quando você vê uma palavra assim, você já sabe que é um verbo aonde? No infinitivo, tá bom? Confirm, né? Um verbo no infinitivo. E eu coloquei esse outro to aqui, meu Deus, por quê? Porque ele não falou, não se amoldem ao. Então, eu já estou colocando a preposição aqui. Porque a gente sabe que preposição é uma coisa chatinha. Então, a minha dica de ouro é que quando você for estudar um verbo, e esse verbo for regido por uma preposição, isso quer dizer o quê? Ó, gostar de. Eu não posso falar, eu gosto maçãs. Não, eu preciso dessa preposição. E com o inglês é a mesma coisa. Então, só que quando você estudar o verbo, já estuda com a preposição certa. To confirm to, né? Se amoldar ao. Porque olha aqui, ó. To confirm quer dizer o quê? Ajustar-se, conformar-se de forma, né? Ficar dentro de uma forma. Amoldar-se. É isso que quer dizer o verbo confirm. E o Senhor está nos alertando para que a gente não se amolde, não se ajuste dentro desse padrão, tá? E olha aqui no inglês, que é o que, ó? Aqui, ó. To behave in the way that most other people do. Again, to behave in the way that most other people do. Então, to behave, já sabe, o verbo que está no infinitivo, ou o to aqui, é comportar-se. Comportar-se. In the same way, da mesma maneira, that, que, most, é a maioria, most other, a maioria das outras, people, pessoas, que é plural, do, né? Então, ele está falando aqui, que confirm, não é para a gente se comportar da mesma maneira que a maioria das outras pessoas se comportam. Quais pessoas? As do mundo, não é? Porque a gente só está aqui de passagem. Nós temos um Pai que nos ensina como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia. E está tudo aqui no Manual dos Cristãos. Então é isso a mensagem. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Don't conform to the pattern of this world. Ok? Vamos lá. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. But be transformed by the renewing of your mind. Né? Ele quer que a gente se transforme pela renovação da nossa mente. Como é que a gente vai renovar a nossa mente? É pela palavra do Senhor, não é mesmo? Lá, quando a gente aceitou a Cristo e nos transformamos instantaneamente numa nova criatura. Mas nós não nos tornamos santos, né? Santos
fato, somos todos os nós que aceitamos a Cristo, mas a gente está num processo de santificação. Através da renovação da nossa mente, pela palavra do Senhor, dia após dia. É um processo, é um caminhar, é nos permitir ser renovados pela palavra, termos um coração ensinável. Vai facilitar esse processo, né? Mas transforme-se pela renovação da sua mente. But be transformed by the renewing of your mind, right? So back then, when we accepted Christ, right, as our Savior, yeah, we were transformed in new creatures, right? In new creatures, yeah? And then we started a process of sanctification, day by day, right? By reading the Word of God, studying the Word of God, meditating on the Word of God. So, having our mind renewed by the Word of God and having a teachable heart is going to help us a lot. Okay? It's going to accelerate this process. Okay? So, but be transformed by the renewing of your mind. Né? By the renewing of your mind. Para quê? Qual é o propósito disso? Para que sejam, né, capazes de experimentar e comprovar. Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar. Né? Então, como que a gente vai poder ser capaz de experimentar? Se a gente iniciar, se a gente aceitar Cristo, caminhar com Cristo, né? Aprender com os ensinamentos de Cristo, renovando a nossa mente, isso tudo vai então nos permitir experimentar, testar. E quando a gente experimenta, quando a gente testa, a gente vai poder então comprovar. Olha aqui, então, e o inglês já começa por aqui. Então, then you will be able to test and approve. Ok? Then, então, you, você, né? Will be, será. Como que eu sei que aqui o verbo é será? É porque eu tenho aqui a palavrinha will, que neste caso é um verbo auxiliar, que nos indica que esta sentença aqui está no futuro, né? Eu sempre digo, a função de um verbo auxiliar no inglês é nos falar qual é o tempo verbal dessa sentença. Então eu sei que é futuro porque o will está aqui, ó, antes do verbo principal desta sentença aqui, que é will be, essa frase aqui, ó. Then you'll be able. Né? Então você será capaz, porque be able, ser capaz de. Então você será capaz. Then you'll be able to what? To test. Testar, que aqui nesse caso é experimentar. Having a good here. Hi, Ramirez. It's great. The word of God is great, isn't it? Né? Então a gente vai experimentar, a gente vai testar. You're gonna test. So when we try, when we test, then we're gonna be able to approve. Then we're gonna be able to approve. Comprovar. Right? So we need to accept Christ. We need to start the process of renovation of our mind. Então, e aí a gente, day by day, by the renewing our mind, by the word of God, eu costumo falar que é como um filtro, né? A palavra do Senhor vai entrando, vai nos filtrando, e o que acontece? Né?
Mais de Deus e menos de nós. Mais de Deus e menos de nós. É um caminho, é um processo que a gente tem que respeitar, que a gente tem que seguir, não é mesmo? O inglês é a mesma coisa. Tem um processo que a gente tem que seguir. Você não vai se tornar fluente da noite para o dia. Não! Tem um processo, tem um método. E se você respeitar o processo, aprender a apreciar o processo, né? E confiar no método, você vai chegar ao seu resultado, né? Olha aqui, é da noite para o dia, né? Olha que interessante, quero falar isso aqui com vocês, espera um pouquinho só, olha. Quando a gente começa esse processo de renovação da nossa mente, quando a gente começa a nossa vida cristã, é da noite para o dia que a gente passa a entender tudo que o Senhor quer nos revelar. Porque eu lembro que no começo, eu pegava aqui o manual do cristão e eu abria e pouco entendia. Eu entendi as palavras, porque eu conheço português, né? Mas eu não entendi a mensagem, né? Então é pouco a pouco, quanto mais a gente vai querendo ter intimidade com o Senhor, Ele começa a nos revelar. Porque quando nós somos crianças, né? A gente recebe um alimento líquido. E quando vamos nos tornando mais maduros na fé, mais adultos, a gente passa a consumir um alimento sólido. Não é assim? Né? Tem um processo, aí o Senhor vai nos revelando. E conforme você vai estudando inglês, conforme você passa a meditar na palavra do Senhor em português e em inglês, né? Tem a sua Bíblia bilíngue para você fazer os seus devocionais, né? Em português, em inglês, sabe? Assim como Deus vai abrindo a nossa mente, vai nos dando entendimento, com o inglês é a mesma coisa. Você vai pegando mais intimidade com o Senhor, vai conhecendo mais da palavra do Senhor. E a mesma coisa com o inglês, né? Você vai criando mais intimidade com a língua, você passa a entender, sabe o quê? Os padrões, não é isso? Os padrões, não estamos falando de padrão aqui, pattern, porque o inglês é uma língua muito lógica e há vários padrões para a gente seguir, tanto na estrutura quanto na pronúncia. E aí o inglês vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças, assim como a palavra do Senhor te vai sendo revelada aos poucos, e você também vai crescendo na fluência, não só na palavra do Senhor, mas na fluência no inglês, a língua mais falada do mundo, que pode levar você a alcançar tantas vidas. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, porque o desejo do nosso Pai é que todos sejamos alcançados pela sua palavra e sejamos salvos, né? Estou falando com você que tem aí um chamado missionário, ok? Muito bem, vamos voltar aqui, peraí, vamos voltar aqui. Mas vamos crescer um pouquinho, né? Então, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar o quê? Then we'll be able to test and approve. What are we going to test and approve? O que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. What God's will is. His good, pleasing and perfect will. What God's will is. His good, pleasing and perfect will. Muito bem, então aqui o inglês já começa aqui, ó. What God's will is. O que a vontade do Senhor é. E aqui tem muitos ensinamentos do inglês para você também, porque eu tenho aqui agora o will, não como verbo auxiliar do futuro, mas como substantivo, né? Que significa o quê? Vontade, né? Aqui esse will quer dizer vontade. Outra coisa aqui, que talvez seja, não sei, aonde você está na sua jornada rumo à fluência no inglês,
eu quero falar um pouquinho desse apóstrofo e o S, né? Que no inglês a gente chama de possessive case, né? Porque é assim que a gente faz uma relação de posse no inglês, né? A pessoa que possui, né? Porque é sempre relacionada a uma pessoa, isso é muito importante, tá? Você vai usar esse apóstrofo e o S sempre relacionado a uma pessoa, né? Então, a pessoa que possui alguma coisa vem na frente, aí nós temos o apóstrofo e o S, né? E a coisa possuída vem na sequência. Então, é de trás para frente, ó. Vontade do Senhor. Esse apóstrofo e esse S tem uma função de da ou do, tá? Então, aqui é a vontade do Senhor. Eu posso falar, ó, a Bíblia da Vilma. Vilma's Bible. Ok? Então, é importante que você saiba que é sempre relação pessoa com pessoa, para falar de membros da família, pessoas da nossa intimidade, ou pessoa com coisa, tá bom? Então, vamos lá. What God's will is. O que a vontade do Senhor é. Né? What God's will is. O que a vontade do Senhor é. É o quê? His good, pleasing and perfect will. Né? Então está sendo revelado que qual é a vontade do Senhor. E a vontade dele, ó. His, dele. Né? A vontade dele. Então, his good. Por que eu estou colocando good, pleasing and perfect antes da vontade? Porque no inglês os adjetivos vêm antes da coisa que está sendo descrita, que no caso aqui é will, né? A vontade do Senhor, né? Então os adjetivos vêm na frente. His good, pleasing and perfect will. Essa é a vontade do Senhor. Ela é sempre assim. Boa, agradável e perfeita, mesmo quando nós não entendemos. Yeah? The Word of God, yeah? The will of God. God's will is always good, pleasing and perfect, even when we don't understand. Ok? E olha o que eu trouxe aqui, né? Essa palavrinha, ó, metamorfoses. Metamorfoses, que é um substantivo, isso é a noun. Noun quer dizer substantivo, né? Então, eu vou ler aqui, quem sabe você já entenda um pouquinho de inglês, né? E eu tenho certeza que você sabe o que é metamorfose, né? Então, olha só, a change of the form or nature of a thing, of a person, into a completely different one by natural or supernatural means. Again, para vocês que estão aí no Instagram, ok? A change of the form or nature of a thing or person into a completely different one by natural or supernatural means. Então, o que quer dizer a metamorfose? Né? É uma mudança radical, né? Olha aqui, uma mudança, a change, na forma, on the form, ou na natureza, or nature, do que? De alguma coisa, of a thing, ou uma pessoa, or person, a como? Que se transforma no quê? Into a completely different one, que se transforma no quê? Esse one aqui, ó, é muito usado, o numeral 1 no inglês, para se referir a alguma coisa, a alguém, sem ter que falar quem.
porque tá aberto, é subjuntivo, tá aberto, é subjuntivo, é impessoal, né? É impessoal. Então não está falando de alguém específico, qualquer um que esteja naquela situação, tá? Então eles usam muito o numeral one, aquele que, qualquer que. Essa é a ideia do numeral one, ok? Então uma mudança na forma ou na natureza de alguma coisa ou de uma pessoa em algo completamente diferente. Agora, olha aqui. Means quer dizer meios, ok? Através do que? By, através do que? Natural or supernatural. Means pode ser tanto através de meios naturais quanto meios supernaturais, né? Os meios que o nosso Pai, com ele, pode ser natural ou pode ser supernatural. Basta que ele queira, né? Ó, just like that. He can change everything in our lives. In my life, in your life. Just like that. Basta que ele queira, tá bom? Num piscar de olhos, ok? E aí, olha só. Não fica obcecado, meu irmão e minha irmã, em atingir o destino. Né? Você que quer ser fluente em inglês, existe um processo. Para tudo nessa vida existe um processo. Né? Do not be obsessed with reaching the destination. Então, né, não fiquem obcecados em atingir a fluência no inglês. Tem um processo, respeite esse processo. É você melhora a cada dia. Assim como a renovação da nossa mente acontece dia após dia, tá? Dia após dia. E o que mais? Olha aqui. Aprenda a apreciar o processo. Learn to appreciate the process, tá? Learn to appreciate the process. Ok? Você melhora a cada dia, né? Confie no processo, né? Busque instrução, né? Porque a instrução é muito importante, de alguém que você confie, né? Então, aprenda a apreciar o processo. Sabe? Uma vez eu escutei vi esse vídeo lá no TED Talks, né? Eles queriam identificar, através de estudos com os grandes poliglotas do mundo, como que eles atingiam a fluência em tantos idiomas, né? E tão rapidamente, né? Cada um tinha lá as suas metodologias, uma das mais malucas possíveis. Só que houve uma coisa que foi identificado entre todos os poliglotas. Todos eles apreciavam o processo de aprendizado de um idioma novo, sabe? Aquilo para eles tinham muito prazer nisso, né? Então, eles não ficavam obcecados em atingir o destino, porque eles respeitavam o processo e apreciavam o processo, ok? Então, eu acho que isso aí é muito importante, ok? E olha só, nós estamos fechando aqui, né? E olha quanta coisa que você aprendeu hoje, meu irmão e minha irmã. Nós temos que perseverar, ficarmos firmes no caminho, até alcançar os primeiros resultados. É isso. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu faço no meu dia a dia. Agora eu peço que você deixe o seu like. Você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, tá? Clica no botão aí. A internet precisa da participação dos cristãos em meio a tanta coisa ruim que circula nos noticiários, nas redes sociais, para nos atingir, nos enfraquecer, nos desviar do caminho da verdade e da vida.
Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Bye!